Disciplina, liberdade e compaixão é Fortaleza. Salve, galera tricolor. Depois do bom resultado diante do Botafogo no Rio de Janeiro no último domingo, quando o Bahia venceu a equipe da Estrela Solitária lá no estádio Engenhão, mais conhecido como Engenhão, mas na realidade o nome é Newton Santos, 2-1, e chegando à segunda colocação do Campeonato Brasileiro da Série A, os atletas tiveram uma folga de 2 dias, segunda-feira e ontem, e daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde, estarão se reapresentando no CT Evaristo Macedo para iniciarem a preparação visando o jogo contra a equipe do Bragantino, neste domingo, 18 horas e 30 minutos, Arena Fonte Nova, pela 6ª rodada da Série A 2024. De hoje até sábado serão 4 treinamentos, sendo que desses 4, 3 pela tarde e 1 pela manhã. De hoje até sexta-feira pela tarde e no sábado a véspera do jogo pela manhã. E o técnico Rogério Ceni vai ter outra vez, digamos assim, uma segunda semana consecutiva de tranquilidade no que diz respeito aos treinamentos, porque terá esse espaço aí para armar da melhor maneira possível a equipe tricolor. Acredito eu que ele não mexa em nada, porque o Bahia, se ele fizer exatamente o que vem fazendo nos últimos 3 jogos, será o 4º jogo do Bahia, mantendo a mesma equipe, iniciando uma partida. E isso é importante, todo mundo sabe, para o conjunto do time, né? Agora ele pode, de repente, entender que deva mudar sim, mas até a parte do sistema defensivo, que é muito criticado, não só por nós, mas pelos torcedores do Esporte Clube Bahia, essa situação a gente pode passar para o torcedor do Bahia, que na realidade tem melhorado sim. Quando nada, nos últimos 3 jogos, sendo um deles pela Copa do Brasil, né, que foi o jogo do Criciúma, em que o Bahia venceu por 1-0, e o jogo do Grêmio, e também o Bahia venceu por 1-0, e o Botafogo 2-1, ambos pelo Campeonato Brasileiro. Então, nos 3 últimos jogos, o Bahia fez 4 gols, uma média muito boa. Aliás, o ataque do Bahia não se pode reclamar, e a defesa sofreu apenas 1. Então, é uma média boa. São competições distintas, é bom que se diga, né? Porque tem aí a Copa do Brasil com o Criciúma. Mas houve sim uma melhora substancial para o sistema defensivo do Esporte Clube Bahia. Então, acho que em função disso, o treinador do Esporte Clube Bahia, o Rogério Ceni, não faça nenhuma mudança na equipe tricolor. Vitor Cuesta deve continuar no banco de reservas. Bom, um detalhe importante para você, torcedor tricolor, é que o Bahia, que é o 2º colocado no Campeonato Brasileiro da Série A, ele tem, no geral, contando esse início de temporada, porque ainda estamos no início da temporada, para completar o meio do ano só no próximo mês, o Bahia tem o melhor ataque dos times que disputam a Série A nessa temporada, com 60 gols marcados, né? E no que diz respeito ao Campeonato Brasileiro, ele que é o 2º colocado na competição, tem o terceiro melhor ataque, ao lado do São Paulo Futebol Clube, que não está no G4, o Bahia está no G4, São Paulo está fora do G4, ambos com 8 gols. O Botafogo, que é o 3º colocado na competição, tem o melhor ataque com 11 gols. O Atlético Mineiro, que é o 4º colocado na competição, tem sim o 2º melhor ataque com 9. E aí vem Bahia e a equipe do São Paulo Futebol Clube, ambos com 8 gols. Já o sistema defensivo, do qual eu acabei de dizer que houve uma diminuição em sofrer gols nos últimos 3 jogos, mas em função dos primeiros jogos ter tomado gols, sim, o sistema de defesa do Bahia é o 11º colocado em todo o Campeonato Brasileiro, já que sofreu 6 gols, ao lado do Botafogo. O Botafogo também sofreu 6 gols. Então, esses são alguns dos números do Bahia importantes para você, torcedor tricolor.
e quem sabe haja uma melhora daqui, ou a continuação dessa melhora, né? Porque houve, como eu disse, quem sabe aí a partir dos próximos jogos, sim. O Bahia que tem 2 pedreiras, eu falei até que o Bragantino estava no G4, não está, hoje é o 5º colocado, mas no início da rodada passada sim, ainda estava no G4. Hoje saiu do G4, o Bahia enfrenta o Bragantino na Arena Fonte Nova neste domingo. E falando em ingressos, os ingressos já começaram a ser comercializados hoje, mais para o sócio torcedor, e durante essa semana teremos aí até o dia do jogo a comercialização desses ingressos, e a expectativa é de 40 mil pessoas acima na Arena Fonte Nova no próximo domingo. Tudo isso em função da bela campanha que o Bahia faz no início deste campeonato brasileiro da Série A, né? Então tá aí para você, torcedor do Esporte Clube Bahia. Mas hoje temos aí o time Sub-20, que faz outra belíssima campanha, é o 3º colocado, está no G4 dos 20 times, a exemplo do time principal. O Sub-20 enfrenta o Ceará, é um jogo que, se o Bahia vencer, pode chegar até a primeira colocação, a depender da combinação de resultados. E o técnico Rogério Ferreira, ele na realidade fez o último treinamento ontem pela manhã no CT Evaristo Macedo, e só tem, a gente pode passar para você, torcedor, um problema de ordem médica que já não joga alguns jogos, que é o garoto Jota, né? Jogador até que está sempre requisitado, ou chegou a ser requisitado pelo técnico Rogério Ceni para alguns jogos, principalmente da Copa do Nordeste, também do Campeonato Baiano. O atleta continua entregue ao departamento médico do Bahia e não vai poder jogar. Mas ele tem aí reforços mais uma vez, como é o caso do Sidney e do Roger, jogadores que já atuaram com o Rogério Ceni, e até do Paulo Souto, que é outro jogador que realmente tem uma qualidade assim, além do jogador Thiago, atacante da equipe do Esporte Clube Bahia. Bom, o time deve entrar em campo com Pedro, Robert, Daniel, Cauã, Davi e Alex, Paulo Souto, Sidney, Vitinho e Roger, Rafael e Thiago. Essa deve ser a equipe do Esporte Clube Bahia para esse compromisso diante da equipe do Ceará. Vale a pena você, meu torcedor, ir esta tarde lá no estádio de Pituaçu para assistir esse jogo do time Sub-20. As meninas em alta, mas não tem jogo esse final de semana. O jogo que seria contra o Juventude passou aí para uma outra data que a CBF vai definir. Claro, isso em função de toda a tragédia que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. E mais uma vez, solidariedade aos irmãos gaúchos, porque realmente é uma situação dificílima. Esse jogo seria no sábado, 15 horas, também em Pituaçu. Não terá esse jogo, ficar para outra data, mas a CBF ainda não definiu. Próximo jogo do Bahia, do feminino, será na outra semana, contra a equipe do Mogi Mirim, lá em São Paulo. Aliás, desculpem, Taubaté, Mogi Mirim, o quê? Taubaté, lá em São Paulo.